Leanderson Lima na área, galera, e tá na hora da gente fazer o nosso pós-jogo aqui, falando dessa partida entre o Botafogo de Ribeirão Preto e Manaus FC, partida que foi vencida pelos donos da casa, partida que teve também polêmica de arbitragem, aliás, como tem em todas as divisões do futebol brasileiro, não dá nem para dar aquela desculpa de, é porque não tem VAR na Série C. Cara, com VAR ou sem VAR, é tudo às vezes uma grande confusão nesse nosso futebol. Mas também a gente precisa falar sobre isso, e vou falar sobre isso nesse vídeo também, porque às vezes as equipes acabam também utilizando atuações ruins de arbitragem ali como uma muleta, né, para dar aquela justificativa ali para a galera, e isso a gente também vê muito. Vamos rodar a vinheta aí que daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao canal do Leanderson Lima, pessoal, e se você ainda não é inscrito por aqui, peço para você, faz a sua inscrição aqui no nosso canal, tem aquele botãozinho, inscrever-se, clica nesse botãozinho, faz a sua inscrição, deixa o teu comentário também, que é muito importante para a gente sempre responde todo mundo. Pode deixar pergunta também, de repente, se tiver bastante pergunta, a gente pode até juntar e fazer um vídeo só de perguntas e respostas. Deixa aquele seu like maroto, se chegar no final do vídeo e você não gostou, pode tacar o dislike aí também, que está valendo. O importante é você se manifestar, você dar a sua opinião. E vamos falar desse jogo, gente, que sim, teve uma arbitragem muito complicada. O árbitro pesou ali legal a mão para cima do Gavião do Norte. Teve uma expulsão que, no mínimo, deveria ter sido para cartão amarelo. Teve um pênalti ali para lá de duvidoso. E isso é uma coisa que eu acho que o Manaus, de alguma forma, já está até acostumado. Foi muito parecido, inclusive, com o que aconteceu no primeiro jogo do Gavião do Norte na competição, que foi contra o Brasil de Pelotas. A situação foi bem parecida, teve um atacante expulso, de forma direta, e você teve também um pênalti ali a favor dos donos da casa. Cara, arbitragem ruim? Sim. Arbitragem pesou a mão em favor dos donos da casa? Sim. Foi má fé? Não sei, porque a gente também tem um cenário que, se você for dizer foi má fé, você tem que provar que houve má fé. A gente não tem como provar que houve má fé, mas às vezes a gente tem também a figura do árbitro caseirão, que é aquele cara que sempre puxa a sardinha para os donos da casa, e também a gente tem também a figura do árbitro ruim, que esse é o que mais tem, infelizmente, no nosso glorioso futebol brasileiro. Agora, não dá para usar arbitragem ruim de muleta o tempo todo. E aí eu vou até usar aqui uma figura vou fazer uma analogia aqui com aquele aluno, aquele moleque que chega ali com o pai, pô, pai, tirei nota ruim de matemática, tirei essas notas assim porque o professor não gosta de mim, o professor me persegue, o professor isso, o professor aquilo, aí o pai fica ouvindo ali, sim, pois é, me conte mais sobre isso, não, o professor não vai com a minha cara, não gosta de mim, não sei o quê, e aí ele pergunta, tá bom, realmente parece que esse professor não gosta de você, tal qual a arbitragem ali, pô, a arbitragem não gosta muito do Manaus. Beleza. Então me responde uma coisa, cara, como é que tá? Como é que estão as suas notas em português? Tirei uma nota ruim. E como é que tá em geografia? Pô, também tirei uma nota ruim. História? História tô bem. Entendeu? Então, assim, se tem outras disciplinas que não estão funcionando, você deve se perguntar, afinal, se é realmente só culpa do professor. A arbitragem foi ruim? Repito, foi. Mas o Manaus FC está deixando a dever muito em outros aspectos. Por exemplo, o ataque é o ataque mais sofrível que a equipe já teve nas competições que participou da Série C. Meio campo, para produzir jogadas, para ofertar esse ataque, sim, também outro setor inoperante. Defesa, muito boa, segura a onda, mas não dá para viver só disso. Então, provavelmente no meio da semana a gente vai ter ali, por exemplo, Gavião do Norte fazendo algum post, mostrando o lance, pô, olha aí, a gente foi garfado e não sei o quê. Só que precisa lembrar o seguinte, o resto tem que funcionar. Por quê? No futebol brasileiro, isso vale para todas as divisões que você estiver assistindo, sempre vai ter uma equipe que vai ter uma situação de reclamação de arbitragem e às vezes com muita razão. Mas e o resto? Como é que está o resto? O resto está funcionando? Não está funcionando. Então isso é uma coisa que a gente precisa pontuar, a gente precisa colocar esse dedinho na ferida, porque o Manaus não está conseguindo ser um time producente no ataque, não está produzindo aquilo que se espera. Quando joga dentro de casa,
também não consegue produzir o suficiente para conquistar vitórias e aí vai deixando pontos pelo meio do caminho. São coisas assim, às vezes, evidente que algumas decisões da arbitragem, você fica assim, sem ter como explicar, né? Cara, como é que o cara expulsa o outro assim, como é que o cara marca esse pênalti, não sei o quê, papapá. E aí você também tem outras situações, por exemplo, inexplicáveis. Neto Costa de titular, por exemplo. O que o Neto Costa produziu até agora para o Manaus, nesses jogos? Nada. Quando você tem ali o Rafael Biapino jogando no lugar dele, você tem um cara muito mais combativo e tal, aquela coisa toda. Quando você tem o Alvinho, de vez em quando pinta um gol, então você vai olhando assim, cara, esse ataque aqui também não está funcionando. E tem outras situações também complicadas. Por exemplo, o Júnior Palmares não vinha sendo aproveitado, de repente o Júnior Palmares se transfere para o futebol internacional, e aí, se tratando de meio campo, realmente ali, meio atacante, o Manaus não consegue produzir nada. E aí bate até uma saudade, né, de um cara chamado Gabriel Davis, que era um cara que tinha essa chegada, um meia que tinha essa chegada, fazia volante, também fazia meia, mas volta e meia, chegava ali na frente, chutava para o gol, quando não servia os companheiros. Eu sei que parece até oportunismo estar falando dele agora, mas não, a gente já falou lá atrás. Eu disse lá atrás, quando ele saiu, que não me parecia uma boa perder o Gabriel Davis. E aí, de novo, a gente lembra o seguinte, o clube acertou em algumas coisas na reformulação, sim. Por exemplo, eu disse assim, pô, não deveria ter perdido o Luiz Fernando zagueiro. Mas, com o que o clube trouxe, que foi o Claudinho Paulo Sérgio, eu acho que deu uma elevada de nível muito boa na zaga. Então isso aí foi um acerto do clube. Agora deixar o Davis sair, acho que foi um erro do clube. E isso se mostra aí, por exemplo, o Davis está no Paysandu e a gente está sem um cara ali que consiga articular jogadas, que consiga colocar a bola para frente. Então, é uma coisa assim que é muito complicada, que o clube realmente, no momento que o clube está passando, e que não adianta só colocar na conta da arbitragem, porque o resto não está funcionando também, que nem aquele exemplo do aluno que eu dei para vocês. Outra questão que vinha sendo utilizada de muleta aqui no Manaus FC é a questão do ainda estamos no G8. Sim, mesmo com resultados complicados, o Manaus foi se segurando no G8, isso é fato, e eu vim alertando também o seguinte, vai se segurando no G8 também porque os outros não estão fazendo a sua parte. Só que aquela história, amigo, é você contar com os outros. E aí quando você está contando com os outros, às vezes os outros podem de repente começar a fazer a sua parte. E aí quando eles começam a fazer a parte deles, você dança. Então não tem mais essa muleta do G8. Porque antes assim, estamos empatando em casa, mas ainda estamos no G8. Não vencemos fora de casa, mas também estamos no G8. E a gente que está acompanhando o campeonato sabe que isso estava acontecendo, a manutenção do Manaus no G8 estava se dando muito mais pelo que os rivais não estavam fazendo do que por ele mesmo. Então, não adianta também usar essa muleta. Se você quiser ficar no G8, se você quiser ter uma situação confortável de classificação, você precisa fazer mais. E o Manaus não está fazendo. Bom, e para finalizar, aqui, não quer demais lembrar, que na próxima rodada, o Manaus vai jogar na Arena da Amazônia, no dia 2, sábado, às 16 horas, contra o Ferroviário, um adversário dificílimo. Então, tem que começar a colocar suas manguinhas de fora, se quiser ainda olhar para a parte de cima da tabela. Então, está na hora do Manaus vencer. Esse resultado ruim lá em Ribeirão Preto coloca uma pressão, que já tem essa pressão naturalmente, em cima de um time que não vem conseguindo produzir bons resultados, só que a partir desse momento a coisa multiplica, entendeu? Principalmente porque o Manaus tem se comportado aqui um pouco como uma mãezona dentro de casa, então vai ter que trabalhar muito, vai ter que ralar para conseguir essa vitória, para continuar olhando para cima e não para baixo. É isso, galera, vamos ficando por aqui e como vocês sabem, no canal do Leandro Lima, o futebol não para.